Saudações, galera, tranquilidade? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo a respeito de momento estático e de centroide. Eu bolei esse conteúdo para tentar dar para vocês uma relação mais forte entre esses conceitos e o mundo físico. Então eu bolei um problema físico para a gente desenvolver os conceitos do momento estático e do centroide a partir da resolução do problema. Ou seja, a gente não vai partir da definição de momento estático e de centroide e usar essas definições para resolver o problema. Na verdade, vai ser exatamente ao contrário. A gente vai partir de um problema e na resolução desse problema vai surgir algumas coisas que a gente vai atribuir a essas coisas os nomes de momento estático e de centroide. Eu achei interessante bolar esse conteúdo dessa forma, que eu acho que pode ajudar muita gente a compreender o significado físico de momento estático e de centroide. O problema é o seguinte: essa laje da imagem tem uma piscina apoiada nela. A piscina é a parte em azul. O que a gente quer saber é o momento que o carregamento dessa piscina vai gerar na borda esquerda da laje e na borda inferior da laje. A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o carregamento que a piscina gera na laje. Para isso a gente multiplica a densidade da água pela aceleração da gravidade e pela altura da coluna d'água da piscina, que no caso é a profundidade da piscina. Eu também quis chamar a atenção um pouquinho para as unidades aí, que eu sei que tem muita gente que faz um pouquinho de confusão. Então, a densidade eu coloquei em quilo por metro cúbico. A aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado. E a profundidade da piscina em metro. Resolvendo a conta com essas unidades, o resultado vai dar em newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que pascal. Beleza? Talvez a única coisa que eu acho que pode gerar alguma dúvida aí é como é que surgiu o Newton, né? O Newton é o quilo multiplicado por metro dividido por segundo ao quadrado. Se você lembrar lá das leis de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton, tá legal? Eu ia colocar esse conteúdo literal, mas eu achei mais interessante deixar um valor numérico também para você poder resolver e comparar o resultado. Então, substituindo os valores na fórmula aí para tensão, a densidade da água 1000 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade aí bem grosseira, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura que eu atribuí para a profundidade da piscina foi 1,2 metros. Tá legal? Aí resolvendo a conta dá 12.000 newtons por metro quadrado, ou 12.000 pascal. Agora que a gente sabe o valor da tensão, o que a gente quer saber é qual o momento que esse carregamento vai gerar na borda esquerda e na borda inferior da laje. Tá legal? Então vamos começar calculando o momento que esse carregamento gera na borda inferior da laje, que coincide com o eixo X. Como a gente vai fazer isso? A gente vai dividir a área onde está aplicado o carregamento em pequenos pedaços. Pequeno quanto? Cada área dessa vai ter a largura tendendo a zero e a altura tendendo a zero também. Tá legal? Se a gente multiplicar o valor do carregamento pela área desse pequeno pedaço que a gente está falando, a gente vai chegar numa resultante. Essa área ela tem uma coordenada y. Se a gente multiplicar essa resultante pela coordenada y, a gente vai chegar no momento que o carregamento aplicado nessa pequena área gera na borda inferior da laje ou no eixo x. Então, se a gente repetir esse processo para cada um dos pedaços que a gente dividiu a piscina, a gente vai chegar no valor do momento que esse carregamento gera na borda inferior. Você já percebeu que isso aí é uma integral, né? Aí vai ser a integral do carregamento multiplicado pela coordenada y na área toda da piscina. Então veja só, como o carregamento não varia em função das coordenadas x e y, a gente pode tirar ele de dentro da integral. Então o momento na borda inferior, que eu chamei aí de momento em x, fica sendo a tensão multiplicado pela integral de y na área da piscina. E essa integral de y na área
é o que a gente chama de momento estático. No caso aí, o momento estático da área da piscina com relação ao eixo X. E perceba o significado físico disso, do momento estático. Se você tiver, por exemplo, um carregamento distribuído unitário, o valor do momento estático vai ser o valor do momento gerado pelo carregamento nessa área. Deu para pegar a ideia? Ou seja, se você multiplicar o carregamento distribuído pelo momento estático da seção com relação a um determinado eixo, você vai chegar no momento que esse carregamento vai gerar no eixo que você calculou o momento estático. Então agora é só substituir os valores do nosso problema em específico, né? A tensão, né, o carregamento a gente já tinha calculado, que é 12.000 newtons por metro quadrado. A integral, os limites dela vão ser para x de 6 até 10, para y de 1 até 5. E aí é só resolver a integral, conforme eu deixei aí para vocês também na imagem. E a gente chega no valor do momento que o carregamento vai gerar na borda inferior da laje. A gente repete o processo para encontrar o momento que é gerado na borda esquerda da laje. Só vai mudar o quê? Que agora, em vez de a gente multiplicar o carregamento pela coordenada y, agora a gente multiplica pela coordenada x. Ou seja, aquela integral de y, né, que era o momento estático da seção da área, da seção com relação ao eixo x, agora é o momento estático da seção com relação ao eixo y. Mas é exatamente a mesma coisa. Aí fazendo a mesma papagaiada aí, substituindo os valores específicos do nosso problema, que eu deixei aí na tela para vocês também poderem conferir, né, fazer, a gente encontra também o valor do momento que esse carregamento gera na borda esquerda da laje. Maravilha. Mas a gente ainda não falou do centroide, né? Agora que vai chegar a parte que a gente vai esbarrar nele. Olha que interessante. Então a gente pode fazer a seguinte reflexão. A gente calculou o momento que o carregamento da piscina gera nas bordas da laje. Mas será que existe um ponto onde eu possa aplicar a resultante desse carregamento de modo que vai gerar os mesmos momentos nas bordas da laje? Então a gente pode equacionar isso. Se a gente olhar para a imagem da esquerda, é o caso que a gente resolveu agora, né? A gente já viu que o momento em x aí a gente pode calcular multiplicando a tensão pela integral de y na área onde está aplicado o carregamento. A imagem da direita é o questionamento que a gente levantou agora. Para a gente calcular o momento com relação à borda x, para esse caso vai ser o valor da resultante multiplicado pela coordenada yc. E de maneira análoga a gente pode fazer a mesma coisa para o momento em y, né? Para o caso da esquerda é o que a gente já fez, né? A tensão multiplicada pela integral de x na área. E para o caso da direita, vai ser a resultante multiplicado pela coordenada xc. Então vamos trabalhar um pouquinho com a equação referente ao momento em x. A gente pode calcular a resultante multiplicando a tensão pela área, que foi o que eu escrevi aí na segunda linha. Depois, na terceira linha, eu isolei o valor do yc. Cheguei aí na expressão que yc é igual à integral de y na área dividido pela área. Aí, relembrando novamente, né? A integral de y na área é o que a gente chama de momento estático, é apenas um nome para essa integral, momento estático. O símbolo que a gente costuma usar para o momento estático é o Q. E aí a gente coloca Qx para indicar que esse momento estático é com relação ao eixo x. Maravilha, encontramos a expressão para o yc, mas vamos voltar um pouquinho. O que é mesmo esse yc? Yc é a coordenada do ponto aonde eu posso aplicar a resultante daquele carregamento distribuído, de modo que o momento seja o mesmo que o momento gerado pelo carregamento distribuído. E aí à direita eu coloquei para vocês o mesmo procedimento, mas com relação à equação lá do momento em y. E aí a gente obtém a coordenada xc do ponto. Então a gente encontrou as coordenadas do ponto, onde a gente pode aplicar a resultante do carregamento distribuído, de modo que
o momento com relação a qualquer eixo é o mesmo que o momento gerado pelo carregamento distribuído. Eu repeti tantas vezes isso ao longo do vídeo para tentar fixar aí o que é a definição de centroide. Essa é a definição de centroide. Tá? É isso que a gente costuma chamar de centroide, apenas um nome para essa definição longa aí. E aí eu deixei para vocês a resolução numérica. Encontrei o valor do centroide aí para o nosso problema. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido provocar aí uma reflexão em vocês, para que vocês possam aprofundar o entendimento de vocês do que é momento estático e do que é centroide. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês refletirem. Vocês acham que centroide e centro de gravidade é a mesma coisa? E daí a pergunta também implica em outra coisa, né? Qual é a definição de centro de gravidade? Tá legal, gente? Se gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se puder deixar um like também, deixa um like. Se tiver algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa nesse sentido, usa os comentários aí. E lembrando que eu dou aulas particulares referente à teoria das estruturas, resistência dos materiais, mecânica estática. Dependendo do nível que for também a matéria que você está cursando aí de cálculo, eu posso ajudar, vetores e álgebra linear, tá legal? É isso aí, galera. Falou, abraço, até o próximo vídeo.